Sob a proteção de Deus e em nome da lei, havendo um número legal, iniciaremos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 29ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 8 de novembro de 2022. Essa presença informa que se encontra à disposição dos senhores vereadores a súmula das correspondências recebidas e expedidas e a ata da 28ª sessão ordinária. Essa presidência coloca em votação a ata da 26ª sessão ordinária realizada em 4/10/2022. Em discussão, em votação, a fechada de acordo com os princípios aprovado. Pessoal, eu queria pedir para quem está no plenário, por gentileza, silêncio, que a sessão já começou. Essa presidência informa que convocou para amanhã às 16 horas uma sessão extraordinária para votação e segunda discussão e redação final do projeto de lei complementar 008/2022, que dispõe sobre a concessão de vale refeição e alimentação aos agentes de combate às endemias e aos agentes comunitários de saúde da outras providências, de autoria do prefeito Caio Mateus, e ainda demais projetos que estejam em condições regimentais de apreciação. Encerrado o expediente da mesa, havendo número legal, passamos ao expediente dos senhores vereadores para a apresentação, discussão e votação dos trabalhos. Com a palavra, vereador Matheus Rodrigues. Se os vereadores assim concordarem, eu gostaria de solicitar a inversão da pauta. Em discussão, pedido do vereador. Em votação, que chega de acordo com o que se encontra. Aprovado. Pedido de tramitação em regime de urgência especial, projeto de lei 064/2022. Essa presidência, nos termos do inciso 1º, parágrafo único do artigo 154 do regimento interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos regimentais para o projeto de lei 064/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar cooperação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Em votação, que chegue de acordo com o que se encontra. Aprovado. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Ney Lira, presidente da CAGE, ausente. Com a palavra, o vereador Guarujá, vice-presidente da CAGE. Vereador em questão, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo Pereira, membro da CAGE. Em discussão, parecer verbal da CAGE sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqui chegue de acordo com o que se encontra. Aprovado. Solicito a primeira secretária que proceda a leitura do referido projeto artigo por artigo. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$100 milhões no âmbito do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento, modalidade de apoio financeiro destinado à aplicação em despesas de capital, nos termos da resolução CNN número 4.589, de 29/6/2017, em suas alterações. Observada a legislação vigente destinada à infraestrutura urbana, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Em discussão, artigo em votação, que chegue de acordo com esse que se encontra. Aprovado. Artigo 2º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica o município de Bertioga autorizado a vincular em garantia da operação de crédito de que trata essa lei as cotas de repartição constitucional do Imposto de Circulação de Mercadorias, ICMS e/ou Fundo de Participação dos Municípios, FPM, até o limite suficiente para o pagamento das prestações e demais encargos decorrentes dessa lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo prossolvendo as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso 1, a linha B e parágrafo 3º, todos da Constituição Federal, bem como as outras garantias admitidas em direito. Em discussão, artigo em votação, aqui chegue de acordo com o que se encontra. Aprovado. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos
adicionais nos termos do inciso 2, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101/2000. Em discussão o artigo, em votação, que estiver de acordo com se encontra, aprovado. Artigo 4º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações dos pagamentos dos encargos anuais relativos ao contrato de financiamento a que se refere o artigo 1º. Em discussão o artigo, em votação, que estiver de acordo com se encontra, aprovado. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Em discussão o artigo, em votação, que estiver de acordo com se encontra, aprovado. Artigo 6º. Está saindo de vigor a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo, em votação, aqueles que estiverem de acordo com se encontra, aprovado. Declaro o projeto aprovado em primeira discussão, sem emenda, projeto de lei 064/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dar outras providências de autoria do prefeito Caio Mateus. Com a palavra, vereador Eduardo Pereira. Quero aproveitar aqui, senhor presidente, após a aprovação desse importante projeto de lei, ainda temos que fazer a segunda discussão dele ainda, mas o encaminhamento é para que nós possamos ter aí, então, logo a sua aprovação, registrando aqui na nossa sessão a presença do nosso secretário de Obras e Habitação, também do nosso prefeito de exercício, Marcelo Vilares, que construíram junto com a Câmara Municipal o entendimento para que nós pudéssemos chegar aqui na aprovação desse Finisa 5, né, gente? E somar hoje cerca de 250 milhões de reais em crédito para o governo fazer as suas aplicações em infraestrutura na nossa cidade. O que nós temos que colocar com isso é que bairros que ainda clamam pela questão da infraestrutura, muitas vias públicas de importância, como colocou aqui o secretário hoje, o Rachid, aqui no Maitinga, que ainda faltou, o pessoal do Maitinga está olhando o Rio da Praia, por que fizeram o Rio da Praia, não fizeram o Maitinga? O pessoal do Ana Paula está olhando por que fizeram aí, não fizeram aqui, pessoal. Eu estive no Mangue Seco essa semana, o pessoal me cobrava, mas fiquem tranquilos, nós vamos fazer a pavimentação sim. O bairro da Chácara Vista Linda já contemplado com um grande aporte de investimento para a questão de infraestrutura e outros bairros e outras vias públicas que eu tenho certeza que o governo poderá contemplar com esses recursos. Nós temos dotação orçamentária para isso, em termos do longo dos anos, e foi essa análise de hoje que nós colocamos, e nós vamos ter, se Deus quiser, investimentos para satisfazer grande parte da nossa cidade no sentido de chegar com o que as pessoas também querem, investimento em infraestrutura urbana, e isso é importante para a nossa cidade. Falei uma vez aqui em outras aprovações, repetiria agora, nós temos que não condenar a condição financeira da nossa cidade para outras administrações, mas entender que nós temos condições no momento financeiro que nós vivemos de ser pujante no cenário de investimentos em termos de município. Estamos com a folha em dia, pagando corretamente os nossos funcionários, como coloquei aqui para o Rachid também, a grande preocupação que nós temos ainda é com o cenário no quadro da saúde, na posição da educação, são postos que a gente não pode deixar de atender, mas nós temos que ter certeza. Estamos fazendo a lição de casa na questão de gerar empregos, de manter investimentos e aquecer a economia da cidade. Essa é a nossa visão no momento de hoje que nós fazemos isso. Com a tranquilidade, como colocou aqui o técnico também da casa hoje da parte financeira, de que nós não estamos utilizando recursos que comprometam a saúde financeira do município. Então nós temos esse aporte, temos condições de fazer os investimentos e vamos fazer. Hoje a Casa registra um montante de 250 milhões de investimentos por parte de liberação desta casa. Parabéns a todos. Rachid, mais uma vez, leve o nosso abraço também ao prefeito Caio Mateus, que tem total empenho nisso. Marcelo, parabéns pelo seu diálogo, pela sua posição com a casa. Eu acho que nós construímos um grande passo para o futuro da nossa cidade. Parabéns a todos. Com a palavra do Macário. Nós estamos falando de um montante bastante elevado. A cidade merece, a população merece. Nós nunca vimos tantas obras na nossa cidade, tantas ruas sendo asfaltadas.
Então eu não tenho dúvida nenhuma que o que nós estamos assinando hoje aqui será bem gerenciado pelo secretário, pelo prefeito. Hoje o Marcelo Vilares está como prefeito, mas assim que o prefeito voltar, continua essa palavra, será bem gerenciado. Nós estamos aqui para acompanhar. Tá? A única coisa que eu gostaria, se a lei permitir, e se o executivo permitir, que nós pudéssemos, junto com a prefeitura, ver as ruas também que poderiam ser contempladas, sabe? Porque nós somos cobrados, a gente vai emagrecer, não digo emagrecer, como o Rachid falou aqui agora, explanou, será completamente contemplado, Ana Paula, a Francisco Souza, mas falta também algumas ruas e alguns bairros, ruas e que esse vereador que nos fala frequenta diariamente, que precisa ser contemplado, e infelizmente eu não estou vendo agora. Vou sim mais tarde pedir explicações do secretário Rachid, porque eu não vi, não entrou, eu não lembro de ter entrado na outra, mas eu tenho certeza que será explicado. Eu explicarei para você que me cobra na rua. Mais uma vez, parabéns a nós, mostrando que somos sim parceiros, Poder Legislativo junto com o Executivo. Nós não negamos nada, se é por bem da cidade, nós estamos aqui, estamos juntos, porque confiamos em vocês, e vocês confiam na gente. E a população, mais uma vez, mostra quem confia em quem votou e quem está aqui. Parabéns, Rachid, em nome do prefeito, parabéns, Marcelo Vilares, em nome do Executivo. Mais uma vez eu falo, que façam boa gestão em cima dessa verba. Mais uma vez, parabenizar essa casa. Isso mostra que esses vereadores aqui trabalham pelo coletivo, cada um lutando pelo seu bairro, pela sua comunidade. E mais uma vez quero agradecer o Rachid por ter vindo fazer essas explicações, mostrando que essa Câmara trabalha com lisura. Então, muito importante também a presença do prefeito de exercício, Marcelo Vilares, representando o prefeito Caio Mateus. E olha, eu vou ser sincero para vocês, a Câmara tem trabalhado muito mesmo, colhido bastante frutos, e nós temos certeza que até o final desse mandato vamos ver várias e várias ruas pavimentadas, levando conforto, segurança e mais estrutura para a nossa comunidade. Com a palavra, a vereadora Renata Barreiro. Gostaria de fazer uma solicitação de apresentar aqui um pedido de audiência. Excelentíssimo senhor presidente, tendo em vista que encontra-se em implementação nesta casa o projeto de lei 057 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2023, de autoria do prefeito do município, solicitamos a autorização deste egrégio plenário para a realização de audiência pública, a fim de assegurar a publicidade do referido projeto aos cidadãos bertioguenses, para que possam apresentar seus interesses, expor suas opiniões e esclarecer as dúvidas quanto à lei orçamentária do próximo exercício. Solicitamos autorização para a confecção de faixas visando ampla divulgação desta audiência junto à população, bem como para demais despesas que se fizerem necessárias, visando a sua realização, que deverá ocorrer em 17 de novembro de 2022, às 18 horas, neste plenário, com transmissão simultânea através das redes sociais desta casa. Nesses termos, pedem deferimento. Em discussão, o pedido da vereadora. Em votação, quem estiver de acordo com os que se encontram, aprovado. A audiência pública marcada para o dia 17. No dia 17, logo após o feriado, para discutir as finanças. Às 18 horas. Pedido de tramitação em regime de urgência especial, projeto de lei 051/2022. Essa presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do regimento interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos regimentais para o projeto de lei 051/2022, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Em discussão e votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial, aqueles que estiverem de acordo com os que se encontram, aprovado. Temos o regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto.
Com a palavra o vereador Neumira, presidente da Caixa. Ausente. Com a palavra o vereador Guarujá, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra o vereador Eduardo Pereira, membro da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Renata Barreiro, presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra o vereador Matheus Rodrigues, membro da COF. Senhor presidente, pela tramitação, quero só deixar claro também para quem está ao vivo agora acompanhando, o vereador Eduardo, em outro momento do projeto, explicou, e quero explicar o que é isso que os vereadores estão votando. Nós tivemos uma reunião há pouco aqui com a presença do vice-prefeito, prefeito em exercício Marcelo Vilares, secretário Rachid, secretário de Habitação e Obras, o Victor, da parte do planejamento financeiro, onde vieram nos explicar aqui, de bom grado, boa vontade, onde serão aplicados os recursos que estão sendo votados e aprovados por essa casa aqui, tanto no remanejamento quanto no anterior que foi o FILISA. O do remanejamento, em específico, grande parte dele está sendo para pessoa civil, né? Para pagamento de RH da área da saúde, RH da área da educação, tem o pacote dos eventos 365, que é do calendário do turismo, também foi realocado para isso. Então, são diversas despesas que a Prefeitura, pela ampliação dos serviços e pela ampliação aqui de habitantes, por todo o desenvolvimento da cidade, precisou realocar alguns valores. Entendemos aqui, olhamos ficha por ficha e entendemos que por bem essa casa deve aprovar para que a gente possa fazer, principalmente o pagamento desses funcionários da Prefeitura. Então, fica aqui também pela tramitação por minha parte, senhor presidente. Obrigado pela explicação, vereador. Em discussão dos pareceres verbais da comissão sobre a tramitação do projeto, em votação, aqueles que estejam de acordo com os que se encontram, aprovado. Solicita a primeira secretária que proceda à leitura do referido projeto artigo por artigo. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 41.785.247,36 do corrente exercício. Em discussão, artigo em votação, que estiver de acordo com os que se encontram, aprovado. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito no artigo anterior, serão utilizados recursos previstos no inciso 1 e 2, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei nº 43/20/64. Recursos: superávit financeiro, Tesouro Geral, R$ 96.289,10. Excesso de arrecadação, Tesouro Geral, R$ 35.838.926,41. Fundeb, R$ 2.981.199,97. Fundo Municipal de Assistência do Trânsito, FUMAT, multas, R$ 2.582.665,88. Agente Comunitário de Saúde, R$ 157.462. Covid-19, R$ 43.632. Tratamento Covid-19, R$ 49.500. Agentes de combate a endemias, R$ 35.632. Em discussão, artigo em votação, aqueles que estiverem de acordo com os que se encontram, aprovado. Artigo 3º. Saindo em vigor a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo em votação, aqueles que estiverem de acordo com os que se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, sem emenda, o projeto de lei 051/2022, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar do orçamento vigente, de autoria do prefeito Caio Mateus. Com a palavra, vereador Guarujá. Senhor presidente, como vocês podem ver, boa noite a todos primeiramente. Como vocês podem ver, a gente está aqui aprovando mais um financiamento para que a gente possa trazer melhoria para os nossos bairros, para a nossa cidade, trazer uma infraestrutura na nossa cidade, que é o mais importante. Mas o que eu vejo ali, mapeado e tudo aí que a nossa secretária acabou de ler, a gente acabou de sair de uma forte chuva, uma enchente muito grande nos nossos bairros, muita gente sendo aí desalojada das suas casas, das suas moradias, e a gente não vê aí nenhum tipo de ação dentro dessa estrutura aí. Senhor presidente, aqui nessa casa a gente tem 9 vereadores, a gente somos uma casa de leis, e a gente tem hoje um processo do Ministério Público que não deixa que a zeladoria, aqui o senhor Rachid, aqui o vice-prefeito, que é o nosso prefeito nesse momento, que não deixa que a zeladoria e
Zeladoria é coisa simples, zeladoria, nivelamento de rua, limpeza de vala, não deixa passar da torre para baixo, no bairro Chácaras. E, senhor presidente, a população ali é muito grande, a gente tem uma creche que é depois da linha de transmissão. A gente, se quiser que eu recolha 200 IPTUs, tem depois da torre que as pessoas pagam. Eu não sei por que existe essa situação de proibir que as pessoas tenham ali esse tipo de serviço tão pequeno, tão básico que é dentro do orçamento tão grande da nossa cidade. Então eu gostaria que essa casa aqui, junto com esses vereadores aqui que está aqui hoje, que eu acredito que todos eles teve voto ali dentro da chácara, a gente vai até o Ministério Público, junte aquele documento, e a gente vai ter lá, porque se precisar de uma baixa assinada, se precisar de que a gente vai junto, que a gente faz uma manifestação, que leva os IPTUs das pessoas ali, aí eu faço isso, faço o recolhimento, eu pego a minha equipe, a gente vai atrás disso, mas a gente não pode conviver mais com isso, senhor presidente. A gente está vendo evoluindo a cidade e as pessoas mais carentes, pessoas que vêm aqui para trabalhar, para prestar serviço, está morrendo dentro da água ali com enchente e a gente não vê dentro do orçamento ninguém falando nada, fingindo que não está vendo. Isso aí está feio já para a nossa cidade. Entendeu? E eu moro no bairro, eu alojei no meu projeto social, dentro das redes sociais, eu coloco, não é para me amostrar não, é para a gente ver que a cidade não é só Riviera, não é só o asfalto não. Aqui é espelho. Quando você desce, tem muita gente sofrendo, muita gente precisando dessa casa e também do poder público. E a gente fica fingindo que não está vendo. Isso já está feio, eu não quero viver isso. Eu não quero chegar aqui e falar que está tudo bonitinho, que a gente vai aqui aprovar 100 milhões, que a gente vai aprovar mais 46 milhões e fingindo que não tem gente sofrendo nessa cidade. E a gente precisando do mínimo, de uma manutenção nos bairros e não tem. Então eu quero que a gente junto, estou pedindo aqui a vocês, que eu poderia muito bem estar procurando o Ministério Público, um advogado e ir sozinho. Mas eu sei que sozinho a gente não faz nada. Mas nós 9 juntos, a gente vai conseguir que as pessoas olhem que ali tem população, tem pessoas que pagam imposto, tem pessoas de bem que estão morrendo dentro da água ali e o poder público está fingindo que não está vendo. E a gente precisa ter essa liberação para que a gente possa fazer pelo menos a zeladoria dos bairros. Essa é a minha fala, senhor presidente. Vereador Guarujá, eu acho que eu sou até suspeito de falar que pelo carinho que eu tenho pelo seu trabalho, não agora que eu sou vereador, que Vossa Excelência é vereador, mas desde o passado a gente vê o esforço que o senhor faz ali para cuidar da sua comunidade. Eu acredito que se a comunidade ainda lá carrega essa consideração por Vossa Excelência, eu estive lá, se não me engano, foi no sábado, né? Quem me ajudou, lá no dia da... Obrigado, Vossa Excelência, ele está falando que ele faz a esquerda, não precisa saber. Vossa Excelência faz pelo povo, eu acho que isso é muito importante. E eu vejo, o prefeito, que a Secretaria nossa de Meio Ambiente, estamos merecendo com ela, é um grande amigo nosso, não sei a sobrecarga de repente ali no ombro dele. O senhor poderia até fazer uma conversa com ele, o senhor Rachid também. Eu acho que a nossa Secretaria de Meio Ambiente ela tinha que dar um pouco mais de atenção e andamento nesses pedidos de manutenção com urgência. O meio ambiente ele pode estar entrando em contato com o Ministério Público e em conjunto com a Defesa Civil e fazendo pedidos emergenciais de manutenção, limpeza de vala, limpeza de canais, desobstrução de valas nessas áreas onde o poder público, como o vereador Guarujá colocou, não pode entrar. Só que daí o meio ambiente tem que ser mais ativo em cima dessa questão desse pedido de licenciamento. Vamos lá, vereador. Licença aqui, senhor presidente. E falando do meio ambiente, como a nossa cidade defende tanto, né, o meio ambiente, como a gente vive de rios e de mares, né, uma cidade litorânea, o caminhão do lixo, por exemplo, não desce em certos lugares na chácara. Você acha que o lixo dessas pessoas está sendo jogado aonde? Dentro dos rios. Se o meio ambiente estivesse preocupado, já tinha feito políticas públicas lá dentro para poder resolver essa situação também. Foi bom você tocar no nome do meio ambiente, porque não adianta aqui ficar com a bunda numa cadeira e não sair para ver o que está acontecendo na cidade, que aí fica difícil. Então a gente precisa falar isso também. Com a palavra, vereador Matheus Rodrigues. Parabéns, vereador Guarujá, temos sua revolta. Eu queria só corroborar aqui com o vereador Guarujá. Primeiro, eu vim colocar a disposição também para ir ao Ministério Público, acredito que todos. Eu acho que até a gente ter a parceria, a presença do Marcelo, do vice-prefeito, do prefeito, sim, então achar coerente. Falei com o Guarujá, se não me engano, num dos dias da chuva, né? Perguntei até se estava precisando de alguma coisa que pudesse ajudar, porque a gente sabe que ele convive praticamente diariamente, não como nós passageiros pelos bairros, né? Ele mora e convive lá. E eu concordo com o que você falou, Guarujá. A gente vê inúmeros locais em Bertioga de que o poder público acaba tendo que dar uma resposta, não podemos entrar porque temos uma ordem. Mas espera aí,
aquela pessoa lá, Marcelo, que está lá onde o Guarujá está falando, os filhos estudam nas escolas daqui, a pessoa trabalha para alguém daqui, ou o seu próprio comércio aqui, paga o seu imposto, como ele falou, que faz questão de recolher aqui. Então, acho que assim, nós temos que, se a gente vai subir até o governo do Estado para pedir ajuda de governador, de deputados, agora chegou a nossa hora de cobrar fatura. Nós pedimos voto para esse pessoal que veio aqui e teve voto. O meu candidato teve voto, ganhou, o candidato dele, o candidato delas também, todo mundo teve voto. Então, na hora da gente cobrar a faturazinha desse pessoal, é falar assim, agora, dá para abrir uma portinha para a gente de Bertioga para falar com alguém do Ministério Público, dá para abrir uma portinha para falar com alguém da Procuradoria do Governo do Estado para ajudar. Alguém precisa vir aqui e entender que tem 9 pessoas aqui na Câmara e 2 na Prefeitura, o prefeito e o vice, aguardando alguém falar assim, não, nós vamos deliberar aqui, fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta com a Prefeitura, de que eles podem fazer a manutenção. Porque quando eu perguntei para o Guarujá o que faria para ajudar a minimizar isso, ele falou, é preventivo. Se tivesse mais desobstrução de vala aqui, metade dessa água não estaria aqui, não foi isso que você me disse? E eu falei, acompanhe o serviço de máquinas desde pequeno. Eu subia nas máquinas que passavam na época do Indaiá, quando meu pai era vereador, e precisa realmente, então, quando a gente fala assim, olha, estamos parceiros do governo aqui, estendendo o braço, assinando o que for possível, quando a gente libera, seu Rachid, para o ano que vem, um orçamento que a gente vai tratar aqui nessa casa, os vereadores, que está 37% maior que o orçamento desse ano. Nós temos praticamente 830 milhões de reais do orçamento do ano que vem. Aí nós temos mais 100 milhões, aí, que é mais feliz. O remanejamento, quando a gente vai ver, nós temos um poder de investimento, claro que nisso daí tem o pagamento de muitas coisas, mas nós temos um poder de investimento para o ano que vem de mais de 1 bilhão, somando tudo isso, entre deveres e direitos, né? Também, claro, tem as coisas a pagar que a Prefeitura tem. Então, quando eu falo isso, é que para que a gente se atente também a esses casos, vamos precisar comprar mais máquina, vamos comprar para poder utilizar esse recurso, ou como o vereador presidente falou, investir nas unidades básicas de saúde, que estão aguardando muito tempo essas reformas ou ampliação. Eu sempre falo, a palavra-chave para mim é equilíbrio. O Victor colocou muito bem aqui, nós não estamos com problema de falta de dinheiro, graças a Deus é o bom trabalho da Prefeitura e da Câmara, nós estamos com superávit, com excesso de arrecadação. O que a gente precisa se atentar só um pouquinho mais é como distribuir melhor esse dinheiro para que as pessoas sejam atendidas. Você vê, ninguém do Guarujá precisa que vá aí, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Ele falou, não, o certo seria ter mais máquinas desobstruindo essas valas aqui, para que a gente não tivesse metade dessa água. Então, o preventivo, sendo bem feito, eu acho que já minimiza muito. E eu acho que essa sua ideia de nós irmos até aí, eu coloco uma mais, ao invés de irmos também só ao Ministério Público, que possamos arrumar gente que vá até a porta do governo do Estado para a gente, para que o governo do Estado ajude também, porque eles têm muito mais poder para a gente para poder botar a mão nisso. Parabéns, vereador. É o que eu proponho aqui, vereador Guarujá. Montar uma comissão de vereador, cabeçada pelo senhor. Te convido ao secretário de Meio Ambiente também, o senhor Rachid, eu tenho certeza que se propõe para ir com a gente, vice-prefeito, e a gente fazer um pedido de uma reunião do Ministério Público para debater esse assunto aí, e a gente realmente entender, eles entenderem também que existem essas pessoas, né? Eu costumo falar, é fácil falar sentado às vezes, muitas vezes o Ministério Público não enxerga onde está esse povo morando lá, essa cidade que passa. Então, sinta autorizado a montar essa comissão encabeçada por Vossa Excelência, conversar com o Goiás, com o senhor Rachid, para a gente estar marcando essa reunião quanto mais rápido. Obrigado. E com o nosso prefeito, hoje em exercício, vice-prefeito Marcelo Vilares. Vamos para o próximo projeto. Pedido de tramitação em regime de urgência especial, projeto de lei 063/2022. Essa presidência, nos termos do inciso 1º, parágrafo único do artigo 154 do regimento interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos regimentais para o projeto de lei 063/2022, que denomina o nome de Rua Tenente Coronel Vadinor, a antiga rua aprovada 976 no bairro do Maitinga. Em discussão para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial, em votação, aqueles que de acordo com o como se encontram, aprovado. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra o vereador Ney Lira, presidente da Caixa. Pela tramitação, presidente. Com a palavra o vereador Guarujá, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra o vereador Eduardo Pereira, membro da Caixa. Pela tramitação. Em discussão, parecer verbal da Caixa sobre a tramitação do projeto, em votação, aqueles que estão de acordo com esse como se encontram, aprovado.
Solicita a primeira secretária que proceda à leitura do projeto artigo por artigo. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Tenente Coronel Vadinó a antiga Rua Aprovada 976, localizada no bairro Maitinga. Em discussão o artigo, em votação, aqueles que estiverem de acordo com isso com se encontram, aprovado. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, em votação, que estiver de acordo com isso como se encontram, aprovado. Declaro, portanto... Desculpa, secretária. Artigo 3º. Revogam-se as disposições ao contrário. Em discussão, o artigo, em votação, que estiver de acordo com isso como se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, sem emenda, projeto de lei 063/2022, que denomina como nome de Rua Tenente Coronel Vadinor a antiga Rua Aprovada 976, no bairro Maitinga, de autoria dos vereadores Tassiano, Carlos Cicerelli e Matheus Rodrigues. Peço à secretaria dessa casa que compute o voto do vereador Ney Lira em favor dos dois últimos projetos. Pedido de tramitação em regime de urgência especial, projeto de lei 060/2022. Essa presidência, nos termos do inciso 1º, parágrafo único do artigo 154 do regimento interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos regimentais para o projeto de lei 060/2022, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1323, de 26 de outubro de 2018, que trata da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Em discussão para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial, em votação, aqueles que estiverem de acordo com isso como se encontram, aprovado. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Ney Lira, presidente da CAGE. Presente. Com a palavra, o vereador Gilmar, vice-presidente da CAGE. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo Pereira, membro da CAGE. Pela tramitação, presidente. Em discussão, parecer verbal da CAGE sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo com isso que se encontram, aprovado. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura do referido projeto artigo por artigo. Artigo 1º. Esta lei aperfeiçoa a legislação principal para a contratação temporária. Em discussão, artigo, em votação, que estiverem de acordo com isso que se encontram, aprovado. Artigo 2º. A Lei Municipal número 1323, de 26 de outubro de 2018, que trata da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, inciso 5. Necessidade inadiável de pessoal para o regular funcionamento das unidades de prestação de serviços essenciais, notadamente unidades educacionais, segurança e de saúde, quando decorrente de fatos imprevisíveis ou ainda que previsíveis, cujo momento de ocorrência não possa ser previamente conhecido pela administração e desde que essa necessidade não possa ser suprida pelo remanejamento de pessoal. Artigo 3º, parágrafo 2º, revogado. Em discussão, artigo, em votação, que estiverem de acordo com isso que se encontram, aprovado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Municipal número 1323, de 26 de outubro de 2018. Em discussão, o artigo, em votação, que estiverem de acordo com isso que se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, sem emenda, o projeto de lei 060/2022, que altera os dispositivos da Lei Municipal número 1323, de 26 de outubro de 2018, que trata da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, de autoria do prefeito Caio Mateus. Com a palavra, o vereador Eduardo Pereira. O presidente do nosso secretário Rachid, está aqui presente, acompanhando a sessão, nosso prefeito, exercício, levar em consideração os demais secretários do governo, que a Casa vota um projeto em regime de urgência, aprova também uma demanda que eles devam ter na sua pasta, e eu quero ter aqui principalmente na pasta de segurança, e quando esses vereadores também levarem necessidades para que possam ser atendidos, que eles ajam com esse critério conosco, né? Porque é ruim, presidente, a gente trabalhar desse jeito, dessa forma prestativa, aprovando um projeto que, pondero, é mais uma carta em branco para se ajudar
no que a administração precisa, no sentido de suprir a questão do efetivo, do RH, que ela precisa temporariamente para saber, nós sabemos a demanda que o município tem, mas nós não podemos ser aí, vou colocar aqui, achincalhados quando a gente precisa atender uma demanda do município. Eu tenho feito ligações incessantes com relação às secretarias da nossa cidade, as demais, e o que eu tenho ouvido? Liga no 190, demanda de perturbação nossa. E você liga no 190, liga no 53, que tem a força lei aí. Então a gente tem que chegar no consenso de entender que assim é de madrugada, ou o horário que for que estiver acontecendo pleito, o pessoal tem que atender. Não adianta dizer, ó, liga no 190, não vai resolver o problema. Tem que ir uma força lá e a própria demandatária da posição tem que vai lá ver o que está acontecendo. Nós temos uma lei, nós temos efetivo, nós temos gente para isso, nós aprovamos leis também com essa, e nós não podemos ficar recebendo reclamação do munícipe que não consegue ser atendido, não consegue dormir no bairro hoje por causa da perturbação do possuído. Então isso é um ponto. E tem outros que a gente tem que entender que essa casa faz a parte dela e espera um retorno adequado, pelo menos para o que a gente tem de demanda. É o que eu tinha que colocar, senhor presidente. Eu acho que o Vossa Excelência fez uma colocação muito importante, que ultimamente o pessoal tem ligado para o 153, inclusive eu também andei acionando, e eles estão falando para a gente, no caso aí, de uma decisão da 6ª turma do Supremo, que proíbe a Guarda Municipal estar fazendo abordagem na rua. O Alex até presente, não sei se você está sabendo disso. Só que eu até, padrão meu, ligar a TV todos os dias de manhã. E eu estou vendo isso nos outros municípios, não está acontecendo. Tipo, liga lá Santo André, Guarda Municipal de fuzil, metralhadora na mão, São Bernardo. Então precisava ver o que está acontecendo, se os outros municípios não estão cumprindo essa decisão, se essa decisão de repente cabe o jurídico do município entrar pedindo, sei lá, autorização disso, porque realmente o vereador Eduardo colocou com essa com essa resolução, e a Guarda Municipal não está abordando mais, aumentou muito o número de moradores de rua, de pessoas, bandidos de rua, vamos dizer assim. A Guarda Municipal faz um belo trabalho na parte central aqui, a gente vê o que essa Casa Municipal está somando para ajudar e ver o que está acontecendo. Com a palavra o vereador Matheus Rodrigues. Até para clarear esse assunto aí, o STJ veda a atuação da Guarda como força policial e limita hipóteses de busca pessoal. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que a Guarda Municipal, por não estar entre os órgãos de segurança pública previstos na Constituição, não podem exercer atribuições das polícias civis e militares. Então, para não ler tudo aqui, isso daí faz com que agora a Guarda não tenha aquela força que ela tinha para atuar da maneira que podia atuar. Agora, a gente que tem a Guarda armada, uma Guarda preparada, a gente que está em vias de abrir um novo concurso aí para a Guarda Municipal, aí vem o STJ e veda da maneira que eles não podem agir como polícia, e isso na nossa cidade principalmente tem atrapalhado muito. Tinha pedido então um tanque de guerra para o Alex ali, para nós. Com a palavra o vereador Martelli. Boa noite a todos. Eu gostaria só de pegar a deixa do vereador Eduardo. Nós estamos aprovando, nós estamos dando nosso voto de confiança. Eu deixo aqui uma crítica construtiva, e não para todas as secretarias, mas a grande maioria, que é a demora de responder, não vou nem dizer atender as nossas indicações, porque às vezes por vários motivos fica até difícil atender todas as indicações feitas por nós vereadores, mas a demora em nos responder, chegando a ponto de eu chegar numa secretaria e a pessoa pedir para mim enviar de novo a minha indicação porque não estava achando, né? É uma crítica, mas eu acho que é uma crítica construtiva, porque se esse vereador faz indicação, é porque a população pediu. Dificilmente eu falo assim, eu indiquei tal coisa. Não, o gabinete está aberto, sempre vai estar aberto, para quê? Para que o município venha e solicite aquela indicação. E eu não dar resposta para o município, eu até deixar bem claro, se eu não der resposta, porque eu não recebi a resposta do executivo. Era isso, senhor presidente. Continuando os projetos, segunda discussão e redação final, projeto de lei 056/2022.
Essa presença informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão e redação final do projeto de lei 056/2022. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda do referido projeto. Altera a Lei Municipal número 852, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre a contratação de estagiários pelo Poder Executivo Municipal, estágio não obrigatório, nos termos que especifica. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo com isso, como se encontram, aprovado. Declaro o projeto aprovado em segunda discussão e redação final, sem emenda, o projeto de lei 056/2022, que altera a Lei Municipal 852, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre a contratação de estagiários pelo Poder Executivo, estágio não obrigatório, nos termos que se especifica, de autoria do prefeito Caio Mateus. Contas municipais referentes ao exercício 2019. Essa presença informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à votação das contas municipais referentes ao exercício 2019, processo administrativo 147/2022, sendo responsável o prefeito Caio Mateus. Para melhor entendimento dos procedimentos, essa presidência faz os seguintes esclarecimentos. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável às contas municipais do exercício 2019. A decisão do Tribunal de Contas somente pode ser alterada por decisão contrária da maioria qualificada dos vereadores desta Casa, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal e conforme inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 51, artigo 231 e ainda inciso 3º do artigo 240, todos do regimento interno dessa Casa de Leis. O processo das contas de 2019 tramitou nos termos regimentais dessa Casa, sendo encaminhado aos responsáveis para que no prazo legal apresentasse sua defesa, se assim o desejasse, e após foi encaminhado às comissões permanentes para manifestação. Será realizada a leitura apenas do parecer exarado em conjunto pelas comissões dessa Casa, tendo em vista que não houve apresentação de defesa nos autos. O procedimento de votação observará os termos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 1º do regimento interno, sendo a votação realizada de forma nominal, vereador a vereador. O presidente votará na presente questão conforme exposto nos termos do inciso 2 do artigo 27 da Lei Orgânica do Município. Solicita ao segundo secretário que proceda à leitura do parecer exarado em conjunto pelas comissões de Orçamento e Finanças com a Comissão de Análise Jurídica. Com a palavra, vereador Tassiano, segundo secretário. Tratam-se os presentes autos de análise das contas do município de Petioga para o ano de 2019. De plano, fixamos que cabe a essa Casa de Leis o julgamento das contas apresentadas pelo gestor local, ano a ano. Reza a Constituição Federal, no seu artigo 31, que, artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. Parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Antes do julgamento que hora se trata, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo procedeu à análise dos dados de Petioga através do processo eletrônico 00004403-989-19-7 e, ao final, apresentou parecer prévio pela aprovação das contas. Diante das considerações e dos dados constantes do relatório da
fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, podemos apresentar as seguintes afirmações. A administração pública cumpriu com os índices de investimentos legais e funcionais. Folha 4, processo 147/22. B. A assessoria técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo focou, avaliou os resultados contábeis apurados no exercício e concluiu pela aprovação das contas em tela. C. O repasse do Poder Legislativo atendeu o limite do artigo 29A da Constituição Federal, limite autorizado de 7%. D. O relatório de gestão fiscal emitido pelo sistema Aldesp avaliou que o Poder Executivo atendeu ao limite das despesas de pessoal previsto no artigo 23, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, registrando no terceiro quadrimestre o valor de R$ 187.930.607,12, o que representa um percentual de 46,85% da receita corrente líquida. O Tribunal de Contas apontou outrora que o município precisava aprimorar os mecanismos de cobrança da dívida ativa, atentando ao disposto dos artigos 13 e 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda no comunicado STG número 23 de 2013, devendo considerar 1. A adoção de mecanismos de cobrança extrajudicial, protesto extrajudicial da certidão da dívida ativa, inclusão do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito. 2. A adoção de parcelamento incentivado de créditos. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo orientou o município ainda a contabilizar a diligência apurada entre multas e saldos, juros apurados e correções dentro dos seus órgãos internos, contabilidade administrativa, sendo que tal recomendação já foi atendida pelo Poder Executivo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo constatou que foi dado atendimento pelo município à aplicação do ensino, regra pela qual está prevista na Constituição Federal, sendo que a Unidade Regional 20 atestou que foi dado atendimento também ao caput do artigo 212 da Constituição Federal e ao inciso 12 do artigo 60 das disposições constitucionais transitórias, haja vista a respectiva destinação de 26,59% das receitas pertinentes e 88,32% das receitas oriundas do Fundeb ao Magistério do Ensino Básico. Durante o exercício de 2019, o município enviou 96,42% da totalidade dos recursos recebidos do Fundeb. G. Houve por parte do Ministério do município investimentos na saúde, superando a meta mínima de 15% fixada pela Carta Magna para investimentos de recursos no setor. 22,88%, artigo 7º da Lei Complementar 141 de 2012. Desta forma, com as considerações apresentadas, ambas as comissões entendem que devem as contas municipais de 2019 serem consideradas corretas e boas e, por tal razão, devem ser aprovadas por esta Casa de Leis na mesma esteira do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é favorável à sua aprovação. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, a CAGE e COF apresentam este parecer favorável, cabendo ao todo plenário avaliar sobre o ministro, oportunidade e seus legitimidades. Essa presidência coloca em votação o parecer das comissões que opinam pela aprovação das contas do município de Bertioga do exercício de 2019 e, para tanto, solicita a primeira secretária que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Pela aprovação do parecer. Eduardo Pereira. Pela aprovação do parecer. Eliseu João Pedroso. Pela aprovação. Gilmar Barbosa. Pela aprovação. Macário Antunes. Pela aprovação. Matheus Rodrigues. Pela aprovação do parecer. Deira. Pela aprovação. Renata Barreiro. Pela aprovação. Tassiano Goulart. Pela aprovação do parecer. Senhor presidente, 9 votos pela aprovação.
Considerando a manifestação disciplinar, eu declaro aprovado o parecer exarado pelas comissões permanentes desta Casa, COF e CAD, que opinam pela aprovação das contas de 2019, estando, portanto, aprovadas as contas municipais do exercício 2019 do município de Bertioga. Em observância ao disposto no inciso 3º do artigo 240, faz-se necessário a expedição do competente decreto legislativo sobre a votação ocorrida. Assim solicito à primeira secretária que proceda à leitura do referido decreto legislativo oriundo da decisão do outro plenário. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo relativas ao exercício de 2019, constantes nos atos do processo administrativo número 147/2022, ETC 4403-989-19-7, executando-se os atos pendentes de apreciação com formação de apartados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão os artigos, em votação, aqueles que estiverem de acordo com os como se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado o decreto legislativo número 120/2022, que dispõe sobre as contas do município de Bertioga referentes ao exercício 2019. Determino a secretaria desta Casa que tome as demais providências que se fizerem necessárias. Encerrado a ordem do dia, passamos para o trabalho dos senhores vereadores, só para o vereador Eduardo Pereira apresentar um trabalho feito em conjunto. Um requerimento feito em conjunto. Questão de ordem, senhor presidente. Vamos falar, vereador. Antes que eu faça a apresentação do respectivo trabalho, gostaria de deixar registrada aqui a palavra do Senhor, que está em Salmos 34, versículo 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Fazendo a leitura aqui então do requerimento. Eduardo Pereira, Antônio Carlos Cicinelli, Macário Antunes Quirino, Gilmar Barbosa dos Santos, Tassiano Goulart Cerqueira Leite, Matheus Del Corso Rodrigues, Elisângela da Silva Pedroso, Renata da Silva Barreiro e Ney Vaz Pinto Lira, vereadores do exercício de suas atribuições regimentais, requerem em plenário, nos termos do parágrafo 4º do artigo 98 do regimento interno desta Casa, a instalação da Comissão de Assuntos Especiais de Macai, com a finalidade de acompanhar e analisar a regularidade de beneficiários contemplados que receberão as chaves para ocupar a construção das 1.500 moradias no conjuntos habitacionais localizados no Jardim Rafael, em Bertioga. É notório e incontestável que a municipalidade forneceu o seu cadastro habitacional para fins de viabilizar o financiamento ao empreendimento. Ocorre que os edis desta casa têm sido procurados constantemente por moradores que relatam informações desencontradas que podem ensejar indícios de prováveis irregularidades na troca de beneficiários. Com a instalação da presente CAI da habitação, iremos obter informações públicas com dados que instituição bancária, empreendedores e município possuem e que o cidadão tem interesse em saber, principalmente quanto aos critérios elegíveis para a obtenção das chaves da tão sonhada casa própria. A apreciação e a intermediação desse legislativo na qualidade de representante da população são de grande relevância para toda a sociedade. Levantamentos a serem realizados poderão contribuir para elucidar a questão que envolve a habitação social em nosso município. Diante do exposto, justificada a importância e a finalidade do pedido, o vídeo do plenário, este é o requerimento que vai devidamente subscrito. Questão de ordem, senhor presidente. Vamos falar, vereador. Elaboramos esse requerimento com o interesse de abrirmos nessa casa uma comissão de assuntos especiais para que a gente possa dar respostas acertadas e acompanhar esse processo de entrega dessas chaves. O que as pessoas estão recebendo agora? Algumas pessoas, que eu não vou relatar o nome aqui, mas simplesmente apontar, tiveram o certificado de que iriam receber os seus imóveis já entregues no primeiro momento,
e estão recebendo por parte de alguns empreendedores, vou colocar aqui, dizendo que essa pessoa foi excluída. Se eu fizer a conta de 2009 até a data de hoje, esperando para que quando se tem a possibilidade de se imaginar que vai receber, está recebendo uma notificação dizendo que está sendo excluído, e eu tomei cuidado para interpretar algumas ações com a pessoa que me colocou essa situação, e os vereadores aqui também receberam da mesma proporção. Você mudou o seu CAD único, você teve uma alteração de renda, você casou, você adquiriu bem, você tem dinheiro no banco, tomei todas as negativas. Eu falei, você foi lá no condomínio saber? Fui, e as pessoas foram duras no trato conosco. Então, eu me resguardo na condição de vereador, e os demais vereadores aqui também nesta casa, no intuito que não é assim que funcionam as coisas, e não pode ser feito assim. Eu podia até brincar aqui, mas não vou, né? Não é o Supremo, aqui não é a última palavra, mas nós temos que entender verdadeiramente o direito de cada um desses 1.500 que se inscreveram, que foram certificados que iriam receber a chave, entender questões da demora e entender porque estão sendo excluídos. E eu não quero, amanhã ou depois, pelo menos ao meu olhar, dizer que alguém recebeu uma casa lá indevidamente. Eu tenho que entender até a conjuntura da situação. As pessoas falaram, Eduardo, vocês estão fazendo casa para as pessoas de fora. Eu posso até entender que as pessoas de fora trouxeram casa para as pessoas de dentro, porque eu me lembro muito bem disso, e quando ainda secretário de obra e vice-prefeito, a primeira conversa disso foi na minha sala, então, de vice-prefeito e secretário municipal de obra, Paixão. Nós levamos a conversa, então, ao prefeito e de lá se estendeu por outros passos, de conversar, fazer reuniões, aprimorar o cadastro. Mais de 1.000 pessoas, quero crer, falam em 1.350 famílias de Bertioga que estão inscritas aqui. E tem 500 pessoas na suplência, que se esses que foram contemplados não estiverem necessariamente aptos a pegar por algum motivo lógico, jurídico e legal, outros 500 têm que ser chamados. Soltaram-se 5 listas de cada condomínio pedindo para as pessoas ir lá fazer o recadastramento, criou-se mais uma vez a expectativa que poderia ser chamado e não foram, e ainda estou recebendo aqui no celular pessoas que estão dizendo, eu paguei para tal pessoa para fazer o cadastro. E está muito esticado. Nós já fizemos trabalho aqui também, apontando que isso não deveria ser feito, mas continua a especulação em cima dessas habitações, com pessoas até humildes que estão com a sua expectativa de ter uma casa própria para morar. E infelizmente nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando a coisa acontecer, sem dar resposta para aqueles que almejam essas respostas. Então eu vejo uma grande contradição, criar uma expectativa enorme dessa no coração das famílias e de repente não poder contemplar por um determinado problema. Se for legal, se for jurídico, se for criterioso, dá um entendimento para a pessoa e explica por quê agora. Se não é, meu querido, eu não quero ficar escutando que estão vendendo credencial disso para outras pessoas. Eu quero com a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Isso não aconteceu. Então, da minha competência e de todos nós aqui nessa casa, só nos cabe hoje abrir essa comissão de assuntos especiais, empoderar vereadores aqui para que possam ir até uma caixa econômica, para que possam marcar reuniões verdadeiramente com as instituições e entender qual o critério de escolha ou de exclusão dessas pessoas, entender qual foi a lista inicial, quais estão sendo as dificuldades, por que está demorando para a entrega, enfim, nós já recebemos muitos deles aqui em plenário, falamos que iam tomar providências e estamos tomando. Esse é o requerimento, senhor presidente, que gostaríamos de encaminhar aqui, subscrito por todos os vereadores da Casa. Em discussão, com a palavra, vereador Matheus Rodrigues. Eu quero agregar as falas do vereador Eduardo, o requerimento que foi feito por todos os vereadores aí. Para quem não entende o que é a CAI, a Comissão de Análises Especiais, é como se fosse uma espécie de CPI, que todo mundo conhece, que é para a gente averiguar de perto essas coisas. Quero também colocar bem claro, aqui aproveitar a presença do senhor Rachid, secretário de Habitação, e até comentei isso com o vereador Eduardo e com o presidente Carlos Senelli, que a nossa intenção, o nosso intuito com essa CAI, ele é zero com a questão de dúvidas ou de transparência da parte da habitação da Prefeitura, que já fez seu papel, que era meramente o cadastro único, acompanhar, fazer todo o processo que foi feito lá atrás. Agora, o que a gente não pode aceitar, vereador, é que as pessoas foram contempladas, algumas, vereador, em 2009, 2010. Aí a pessoa em 2009, 2010, ela tinha uma outra vida, ela poderia não ser casada e casou-se durante o período, que é o processo da vida normal, é você casar, constituir uma família, procurar melhorar o seu desempenho financeiro dentro da sua casa. O salário mínimo naquela época era completamente diferente de hoje.
Então, quer dizer, aí a pessoa naquela época, porque o áudio que é até da parte da entidade rola, que rolou nos grupos hoje, é que eles estão excluindo as pessoas que têm a renda ou que agora foram achadas as rendas acima de R$ 1.800 bruto. Peraí, você não vai conseguir contemplar ninguém, então assim. E as pessoas, e pior, pode ser que beneficie alguém que esteja precisando também, não estou dizendo que não, mas você imagina a pessoa que está na expectativa há 10 anos e saber que perdeu, que foi excluída, e entrou uma pessoa que em um mês nunca participou de uma reunião, nunca criou isso na cabeça dela, e entrou uma pessoa no lugar dela. Não tem cabimento isso. Então essa CAI, essa espécie de CPI, e até falei isso para os vereadores, serve para que nós possamos, não é convidar, nós possamos convocar os representantes das entidades e alguém da Caixa Econômica que tem que vir aqui falar como o vereador colocou. Se eles mostrarem para a gente de que além do contrato, dentro da Constituição, dentro de tudo que for de direito, eles podem fazer isso, eu tenho que ficar quieto e dar um passo para trás, porque aqui dentro de uma casa de leis nós somos obrigados somente a respeitar a lei. Agora, o que eu não vou conseguir entender nenhum desses vereadores é que as pessoas que foram contempladas em 2009, 10, 11, 12, recebam um documento agora, a pessoa não é nem convidada a ir lá para ouvir o que está acontecendo. Ela recebe um documento, como o senhor mostrou, falando que ela está excluída, porque ela, claro, e eu mandei no grupo até que eu conheço esses dias, algumas pessoas que falei, gente, se atentem, porque se vocês têm marido, porque muitas pessoas que aconteceu, separaram de corpo e não separaram no papel, e aí aparece lá que é casada. Então, tem a obrigação dos contemplados também de se organizarem em suas vidas. Algumas têm financiamento pela Caixa e parece que não avisaram. Existem também coisas que os contemplados têm que, como dever, para poder preencher. Agora, o que eu não posso aceitar é que a pessoa perca o direito da residência dela por anos, porque ela era casada e não separou, ou porque não separou documentalmente só de corpos, ou porque o marido, inclusive eu ouvi o caso de uma pessoa da entidade, o marido que consta no papel é presidiário e por não poder vir assinar o documento aqui, porque não pode vir, porque não tem renda, não pode. São umas coisas inimagináveis, as pessoas perderem o seu direito, agora depois de olharem tudo aquilo, pessoas que foram conosco, vereador, e junto com o prefeito, na inauguração da rua, e que agora perdem ali e ficam falando assim, caramba, eu fiquei ideia, e que pagam aluguel hoje. Agora, o que o pessoal da Caixa Econômica queria? Que elas ficassem 10 anos da vida delas ganhando R$ 1.800 pro resto da vida? Não pode ter acima de R$ 1.800, quer dizer, o contrato não acompanha o crescimento do salário mínimo, não acompanha a inflação, não acompanha as coisas. Então, eu quero parabenizar a coragem desses vereadores, viu, vereador Eduardo, por o senhor trazer essa lei, e a coragem de todos por estarmos todos juntos nessa, porque nós não podemos aceitar, desde que nos mostrem que nós estejamos errados, que essas pessoas sejam excluídas dessa lista. Parabéns a todos. Muito importante, parabenizar todos os vereadores. Hoje eu entrei em contato com a presidente da associação, com a Socorro, e ela se mostrou surpresa com o que está acontecendo também com as decisões da Caixa Econômica, apesar dela dizer o seguinte, que as mulheres que fizeram o cadastro tudo certinho, que na época ganhavam uns R$ 1.800, hoje, mesmo que ela esteja ganhando 5, 6 mil reais de teto, elas não estão sendo excluídas do projeto. Segundo o que me foi passado, quem está sendo excluído do projeto são algumas pessoas, que é importante essa CAI para a gente conseguir enxergar até onde isso é a realidade da Caixa Econômica, que são mulheres que acabaram escondendo que tinham cônjuge. Inclusive, eu recebi um áudio até que me encaminharam de uma, que além dela estar casada, o marido tem um financiamento na Caixa Econômica. Então, esse pessoal está sendo excluído. E aí, então, é importante essa CAI para a gente enxergar isso. Isso a gente vai enxergar realmente quem está falando a verdade, quem realmente está cumprindo o papel com a Caixa Econômica. Então, é muito importante essa CAI. Em discussão, em votação, aprovado a CAI para a questão da Minha Casa Minha Vida. Agradecer a tempo de todos os vereadores dessa casa e também a ponderação do nosso presidente aqui, que rapidamente abraçou também a proposta. É muito importante que, para que os trabalhos futuros nós tenhamos o apoio e a força que essa casa tem quanto à sua representatividade por voto e da sua responsabilidade com o que é de guardar o direito das pessoas, presidente. Eu gostaria de abusar do tempo dos amigos e apresentar aqui uma coisa que eu coloquei na semana passada, que a gente teve tempo aqui de contemplar. É uma alteração no nosso Código Tributário Municipal,
com base no Código Tributário Nacional. Eu vou trazer aqui 2 pontos, que o primeiro que é relevante, e eu gostaria, senhor presidente, dos 2 encaminhamentos que fiz na semana passada e nesse, se a gente tiver entendimento, vou pedir para os colegas também, a título de requerimento de urgência, depois que os vereadores analisarem, minha vontade aqui não é atropelar o interesse de ninguém, mas sim colaborar para que a lei supra os seus efeitos, e essa aqui tem um entendimento que tem que ser rápido, senhor presidente, no seguinte sentido: o nosso artigo 23 do Código Tributário Municipal, a Lei 324 de 98, ela dá a garantia de uma isenção parcial aos nossos pensionistas, deficientes físicos ou aposentados em ter 50% de isenção do IPTU. Acontece que ela traz uma palavra proprietário, mas ela foge da questão do Código Tributário Nacional. No Código Tributário Nacional, no seu artigo 34 está assim: contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Esse é o contribuinte do imposto. E, infelizmente, a Fazenda nossa está fazendo a interpretação: se a pessoa tem um título de propriedade, a escritura, ela tem o direito. Se ela não tem, ela está perdendo o direito. Alguns casos que isso acontece com a aposentada, sim, 2098. Não, 1998. Então, mas já foi feito? Então, não sei. Eu vou colocar aqui porque eu li a lei, busquei informação. Não é importante Vossa Excelência colocar, mas eu lembro até que o Dr. Sebastião, o chefe de gabinete, me trouxe isso em 2018 e eu propus essa alteração. O vereador Guilherme até lembra disso aí. Você estava com o presidente, eu não sei porque não foi alterado. Importante mesmo isso aí. Então, vamos ver onde pode ser o novo esforço. No seu artigo 23 da lei, então, ela passaria a ter a seguinte redação: artigo 23. São parcialmente isentos em 50% do valor do imposto urbano os imóveis constituídos pertencentes a aposentado, pensionista ou deficiente físico que receber até 10 salários mínimos, desde que o contribuinte do imposto seja proprietário do imóvel ou titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. E segue os parágrafos que as completam. Então, senhor presidente, havendo entendimento na casa, para que se pare a busca por aposentados, veja bem, eu tenho casos onde o aposentado faleceu, a viúva passa a ser a pensionista, como ela não tem ainda o inventário concluído. E veja bem, quando isso acontece, senhor presidente, pode acontecer do imóvel passar também a parte dele pertencer aos filhos. E quando isso acontece, elas estão perdendo o direito, sendo que quem está mantendo a casa é ainda a pensionista com o salário do aposentado que veio a falecer. A diferença do meu que falava proprietário ou compromissário. Então, mas aqui diz na lei, e fala assim, na justificativa: a norma trará isonomia e isenção de 50% aos contribuintes de imposto, seja proprietário ou compromissário, detentor do domínio útil ou possuidor a qualquer título. Então, o que está acontecendo hoje, que a nossa fazenda não está observando? E aí ela tem que agir dentro da lei. E a gente traz aqui essa prerrogativa para a gente consertar isso, pelo menos no entendimento da letra da lei, para que não se faça o que está acontecendo hoje. Pessoas estão perdendo esse direito e estão comprometendo a sua saúde financeira em termos de ter ou não ter dinheiro para pagar o imposto ou subsistir enquanto aposentados e pensionistas. Eu recebi essa semana 2 pessoas notificadas pela Secretaria para apresentar a documentação. É impossível que isso se faça num tempo tão rápido assim, um inventário ou algo parecido. É necessário que se entenda quem é o proprietário, para quem sobrou o domínio útil ou quem é o possuidor a qualquer título que ele tenha para comprovar que ele é pensionista ou aposentado que receber. Esse é o encaminhamento que eu faço à casa, senhor presidente, para que a gente tenha entendimento de votar isso tão logo e pare essas notificações absurdas para as pessoas que já têm aí o direito adquirido, quero colocar assim, mas que por algum momento perdeu-se isso no falecimento ou na mudança de alguma regra. Receba em caminho, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, nada mais havendo a tratar, levando em consideração que esses vereadores têm um compromisso agora após a sessão. Estamos em reunião aqui com os secretários desde as 16 horas, aprovamos os projetos pertinentes, o vereador encaminhou os 2 projetos pertinentes e agora estamos indo para outro compromisso
Declaro encerrada a presente sessão.